Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com os irmãos, ministrar aí no coração da igreja, uma palavra que o Espírito Santo tem trazido no meu coração, e compartilhei no culto anterior, sobre mudança de destino. Mudança de destino. Você que deseja anotar, e eu aconselho que você anote, pode colocar aí o título: Mudança de Destino. Deus quer mudar o nosso destino, e a cada dia Ele proporciona uma oportunidade para isso. Diga amém. Então, hoje você vai ser impactado com o que Deus vai fazer na sua vida, e a palavra que vai ministrar no teu coração, no teu espírito, para que você seja transformado pela palavra dele e mudado de direção, mudado de destino, porque Ele tem isso para nós. Quando nós estudamos Abraão, nós precisamos aprender que não se trata apenas de um personagem da Bíblia da antiga aliança. Abraão, ele tem uma importância para nós como igreja do Senhor Jesus. Nós somos herdeiros das promessas de Abraão. Abraão, ele tem um significado muito forte para o judaísmo, para o cristão também, cristão não, mas para o judeu messiânico, aquele que crê no Senhor Jesus, tem um significado muito importante, porque ele é chamado nas gerações como, o nosso Deus é chamado nas gerações como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse nome de Abraão, ele está trazendo entendimentos da antiga aliança e da nova aliança, mas não se restringe só isso. Nós somos herdeiros de Abraão em Cristo Jesus, como fala a carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo escreve. Então nós precisamos entender que há um significado muito importante aqui, e esse capítulo 12 é conhecido como a chamada de Abraão. O capítulo 12 é conhecido como a chamada de Abraão, e muito mais do que uma chamada que eu quero falar com vocês hoje aqui, no sentido de Deus chamar você para alguma direção. Eu quero mostrar, através da palavra de Deus, a mudança de destino que Deus propõe através da vida, a mudança de destino que Deus propõe através da vida de Abraão. E nós precisamos compreender isso aqui. O primeiro versículo diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão. Você precisa entender que se o Senhor disse algo a Abraão, Abraão ouviu. E se ele ouviu, há uma conexão entre Deus e Abraão aqui. Quem era Abraão? Abraão, filho de Terá, um homem idólatra, de Ur dos caldeus, de uma terra improvável, aonde Deus não tinha ninguém que o adorasse. Entretanto, Abraão, não tinha sido mudado seu nome ainda, Abraão escuta Deus e se torna a figura preeminente, importante na história, não só de Israel, como na história da igreja. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui para você e chamar a tua atenção é que quando você quer uma mudança de destino, você precisa começar com oração. A coisa mais importante que você precisa fazer é a oração. Só que a oração, como nós estamos ensinando há diversas semanas aqui na igreja, não é aquele fato de você pegar uma lista de compras ou uma lista de desejos e apresentar diante de Deus: eu preciso disso, eu quero isso, eu faço isso ou aquilo. Nós não podemos entrar nesse sistema religioso de achar que Deus é um gênio da lâmpada, que a qualquer momento você chega diante dele, faz um pedido e ele vai te entregar aquilo que você quer. A capacidade de ouvir Deus demonstra que a oração não está relacionada ao que você deseja receber, mas aquilo que Deus quer fazer de você. Diga amém. Quando você ora, você não está orando para dizer: Deus, eu quero isso ou aquilo, porque a própria palavra nos ensina em Efésios capítulo 1, verso 3, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais, nos lugares celestiais de Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se nós já fomos abençoados, e nós temos falado muito sobre isso, e está ali o texto, Efésios 1:3, porque não quer dizer que você precisa agora ficar pedindo aquilo que Ele já te deu.
Não tem sentido você gastar o seu tempo de comunhão com Deus para fazer pedidos ou reclamações, ou se entristecer, ou ficar num período pedindo perdão por coisas que você fez errado. Eu não estou dizendo que não deva, eu estou dizendo que se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você está em Deus. Nós vimos isso na semana passada, escondido em Cristo que está em Deus. Então você não precisa mais desse tipo de ação religiosa, como que se o seu esforço pudesse produzir algo para que Deus gostasse mais de você ou não. Isso não é necessário. O que você precisa entender é que a comunicação aqui entre o homem e Deus é a prática de você ouvir o que Ele quer da sua vida. A oração que muda destino, o primeiro aspecto que vai mudar o teu destino é você chegar e dizer assim: Deus, o que o Senhor quer de mim? E eu sei que muitas vezes nós temos uma certa... eu vou usar uma palavra aqui que pode... não quero te ofender, né? Mas nós somos hipócritas muitas vezes. E digo somos porque me incluo. Nós queremos dizer que oramos, mas continuamos ainda fazendo listas para Deus. E não temos a paciência de sentar no nosso quarto, na quietude de um lugar isolado, num tempo determinado, e consagrar aquele tempo para Deus todos os dias. Não é não é de segunda a sexta, é de segunda a segunda. É você entrar no teu quarto e dedicar um tempo para Deus e dizer assim: Deus, eu estou aqui. Leia a palavra, medite na palavra, escute, e muito mais do que ficar intercedendo por coisas que você deseja, dizer assim: Deus, eu quero ouvir você falar comigo. Essa é a situação. E por que hoje nós precisamos orar para que Deus fale conosco? Porque a nossa mente está tão acelerada, as situações do cotidiano, a nossa vida está tão intensa, mesmo com a pandemia que parou geral, né, o mundo, em algum aspecto ainda nós temos aquela ansiedade de querer voltar à rotina, e esquecemos que às vezes a próprio parar é Deus que nos proporcionou. Não estou dizendo que é Deus que está mandando a pandemia, eu só estou dizendo que a gente tem que discernir os tempos. Em tempos de pandemia, em tempos de homens sábios da palavra de Deus, em tempo de bonança souberam aproveitar, em tempo de escassez souberam aproveitar também, e discernir os tempos para viver em comunhão com Deus em todo o tempo. Então, se nós temos esse momento, se nós podemos parar agora, vamos parar com qualidade e ouvir o que Deus quer de nós. Deus está parando a humanidade para dar uma nova diretriz, para dar um novo destino, porque Ele está voltando. E Ele vai preparar a sua igreja com esse destino que Ele quer dar, e vai nos unir para cumprir o propósito para o qual Ele nos chamou e nos trouxe para essa vida nessa terra. Então, se você quer mudar o destino, se você quer ter uma guinada na sua vida, você precisa orar. Mas orar no sentido de saber o que Deus quer de você. Quanto tempo, pastor? Sempre. Porque o meu Deus, o teu Deus, é Deus de coisas novas. Então Ele nunca vai revelar tudo aquilo que você... Não, eu quero que você seja isso, está aqui o início e o fim. Apesar de que Ele sabe o fim de todas as coisas no seu início, Ele declara isso. Mas Ele tem para você uma revelação progressiva, e cada dia Ele tem novidade de vida para você. Então, se cada dia você parar e dizer: Deus, o que o Senhor quer de mim? Ele tem coisas novas para você. Amém? Amém? Então você precisa aprender isso. O segundo aspecto que você precisa olhar e aprender aqui através da vida de Abraão é a mudança territorial. Ele diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Esse aqui é um texto que fica complexo. A mudança territorial não é apenas uma mudança, não é uma mudança geográfica. Não quero entrar em conceitos aqui, mas territórios estão dentro de geografias. Nós aqui estamos no nosso território do Ministério do Tabernáculos é esse lugar que nós estamos, dentro da geografia da onde? De Giruá. Então, quando Deus está mandando sair da terra, sair de um determinado lugar, na pessoa de Abraão aqui, que traz um sentido profético para a nossa vida, para uma mudança de destino, está dizendo assim: eu quero que você saia em 3 níveis. Você vai sair do teu território, e essa sair do teu território só vai acontecer no momento em que você decidir. Deus fez um convite, foi uma ordem, vamos dizer, sai da tua terra. Ele é um imperativo, né? Mas Abraão poderia não ter saído, tanto que você vai ver no decorrer do texto que nós estamos estudando, que ele não fez exatamente tudo que Deus disse. Mas você precisa entender que você precisa sair do teu território. Qual é o teu território hoje? O que está acontecendo no teu território? Deus quer mudar teu destino, você precisa ter uma mudança na sua vida. Eu vou falar algumas coisas fortes aqui que você pode até achar que é bobagem. Às vezes a mudança territorial é tão forte que nós precisamos levar para outra geografia. Isso é um testemunho da minha vida. Eu não sou daqui.
E não estou falando que eu sou um cidadão celestial, estou dizendo que eu não sou daqui de Gilá. Eu sou de Santo Ângelo, da terra vizinha. E Deus me mudou de território e mudou de geografia. Então, para que Ele pudesse mostrar uma mudança de destino, ou fazer uma mudança de destino na minha história, Ele precisou me tirar da minha terra. Essa mudança de local é importantíssimo. Pastor, então quer dizer que eu tenho que sair daqui de Gilá? Não necessariamente, mas o que você vai ter que em algum momento decidir mudar de território, você vai ter que fazer. Seja mudar de casa, sair de um determinado lugar onde você começou e ir para uma nova casa. Aqui diz, sai do teu território, vai para a casa da tua parentela e da casa dos teus pais. Eu seria, na ordem, ele faz uma ordem inversa, né? Até chegar onde ele quer. Então seria assim, sai da casa do teu pai, sai do meio dos teus familiares e sai do teu território. É isso que ele está dizendo para Abraão. É essa a dica para a mudança de destino. Primeira coisa, você sai da casa do teu pai. Isso acontece com o homem, geralmente com a mulher, quando sai da casa dos pais, quando casam. É necessário sair da casa. Mudança territorial, novo destino. Só vai acontecer assim. Dos familiares, sai do meio daqueles familiares. Às vezes os familiares na nossa vida não são bênção para nós. Peraí, pastor, como assim? A família é uma bênção, é bênção de Deus. A família é bênção de Deus, Ele construiu a família. Agora, como as famílias se comportam, elas são independentes muitas vezes do que Deus fala. Se a família não ouve Deus, não tem como ser uma bênção. Então é necessário que você saia primeiro da casa. Vamos pegar na ordem de Abraão, que você saia do teu território. Então, se o teu território é um território de inimizade, geograficamente falando, ou territorialmente falando, no lugar onde você está, há sempre controvérsia com a tua vizinhança, há sempre problema naquele lugar, olha, em nome de Jesus, muda dali. Pastor, não é simples assim, mas começa a orar, porque Deus tem mudança de destino para você, Ele vai mudar nesse sentido. Se não tem problema de território nesse aspecto, então comece a entrar por isso que você tem que ouvir o que Deus quer dizer para você. Não é o pastor que está dizendo que você tem que se mudar de casa. Mas eu estou te ensinando um princípio importante aqui, ó. Saia desse lugar, porque Deus muda de destino quando você faz isso. E aí, saia também do meio dos familiares. Há familiares que não acrescentam, há amigos que não acrescentam, e tem gente que continua carregando esse povo. Você nunca vai mudar a direção da sua vida se você não abandonar aquelas pessoas que te prendem ao passado ou que paralisam as suas conquistas. Se Deus quer mudar tua mente para uma nova realidade e você sempre fica ouvindo aquela mesma pessoa que sempre fica falando coisas negativas a teu respeito, não ande com essa pessoa. Não ande com quem só quer sugar você. Quanto tempo você vai ficar paralisado por uma pessoa que é uma sanguessuga no teu costado? Deus vai tirar pessoas da sua vida. Diga amém. Isso não é mal, isso é bom. Porque se Deus não tirar determinadas pessoas da sua vida, Ele não vai conseguir fazer a vontade dele se realizar em você. Porque aquelas pessoas serão entraves, não interessa se é familiar, se é amigo, quem for, sai da tua terra, sai daí, sai desse lugar, porque senão você nunca vai conhecer o que Deus tem para você, e vai ficar patinando sempre naquela. Eu não sei o que Deus quer de mim. Você não para ouvir, e você não muda o território que Deus já estabeleceu para você. Sai da casa do teu pai. O pai é uma bênção, e não é desonra sair da casa do pai. A gente tem que ser abençoado por pai, mesmo que nossos pais não sejam agradáveis da forma como nós imaginávamos, agradáveis no sentido daquilo que Deus planejou, né? Porque tem pais que infelizmente não são uma bênção, mas eles têm bênção para nos liberar, mesmo que elas sejam pessoas erradas. Honra aos pais é honrar e você nunca ofender um pai, mas não quer dizer que você tem que ficar debaixo dele em todas as palavras, em todas as sentenças. Honra é diferente, não é o tema honra aqui, mas para você entender que se um pai quebra princípios, você precisa sair debaixo do teto dele. Se um pai ou uma mãe quebram princípios em relação ao que Deus deseja, e eles não creem nisso, ficar debaixo deles é um decreto de prisão. Você vai ficar sempre dependendo da aprovação dele para essas coisas. E aí Deus não consegue fazer mais nada. Então é isso que Deus está dizendo para Abraão. Isso foi tão interessante que não é fácil de fazer. Abraão saiu, e quem que ele levou junto? Não lembra quem saiu junto com Abraão? O sobrinho. O sobrinho, Ló. E quem era Ló? Um parente. E ele quis obedecer quase na totalidade, mas não obedeceu. E teve consequências por isso, teve problemas por isso, porque Deus disse assim: sai da parentela, sai da casa do teu pai, sai do teu território. E ele leva Ló. Muitas vezes nós saímos quase
completo, mas levamos alguém junto, de estimação. Pastor, não quer dizer que eu não posso me relacionar, não estou dizendo que isso é para sempre, eu estou dizendo que Deus, estou falando de mudança de destino. E há pessoas que na minha vida Deus tirou para nunca mais voltar. E eu não me tornei inimigas delas. Simplesmente eu não me relaciono, eu não tenho mais comunhão, não estamos juntos. Se um dia a gente se encontra, a gente se cumprimenta, como é que está? Amigos da infância, amigos da escola, amigos da faculdade, pastores do lugar onde eu andei. Tem vários pastores amigos conhecidos que eu digo, queridos, coisa boa, se vier por aqui, estiver na cidade, eu vou honrá-los. Nós não andamos mais juntos, porque era necessário para que o destino que Deus tinha para a minha vida, que algumas pessoas fossem retiradas. E quando Deus retira pessoas da sua vida, não é para ficar chorando e lamentando, é para que você possa crescer no destino que Ele tem para você. Diga amém. E é isso que Deus quer fazer. Então, sai daí. Só que aqui essa palavra é muito interessante. Sai da tua terra, no original, no hebraico também é uma palavra que diz assim, ó, é ler lerá, que quer dizer saia para si mesmo. E parece um negócio meio egoísta, né? Saia para si mesmo. Não, o sentido da palavra, Deus está dizendo que tu vai sair da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Você vai sair para si mesmo. Sabe o que significa sair para si mesmo? Você vai sair para o teu próprio benefício. É isso que a palavra diz. Saia para o teu próprio benefício. O que Deus está dizendo assim? Se você ficar aí, no meio onde você está, você não vai colher benefícios na sua vida. Mais claro que isso agora, se você escrever na testa. Deus fala diretamente ao nosso coração, dizendo que os benefícios precisam ser conhecidos pela obediência também daquilo que Ele disse. Terceira coisa que eu acho importante nós conversarmos aqui é que Deus fala ainda para uma mudança de nome. Mudança de nome. A terceira coisa para mudar um destino é a mudança de nome. Deus muda o nome de Abraão. Ele diz aqui: abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome. Está escrito no verso 2. Em Gênesis 16:5, nós vemos exatamente quando Deus muda o nome. Ele diz assim: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações eu te tenho posto. Abrão era o nome potencial de alguém que poderia ter muitos filhos, mas não era uma realidade. Abraão é um pai de multidões. Então Deus muda o nome porque o nome tem um sentido poderoso. Cada vez que... qual é o nome sobre todo nome? O nome de Jesus. E por que tem que ser o nome de Jesus? Porque o nome fala do ser de quem Ele é, fala da pessoa que Ele é. Quando nós falamos em nome de Jesus, não é um abracadabra, que nós dizemos em nome de Jesus e a coisa acontece. Não, nós estamos dizendo que no nome dEle, do Senhor Jesus, que é Senhor sobre tudo, sobre o céu, sobre a terra e o que está debaixo da terra, nós temos a autoridade de fazer as coisas por Ele nessa terra. Isso é usar o nome de Jesus. O nome então é precioso, é poderoso. O interessante é que quando Deus cria Adão, Ele coloca no jardim e Ele dá nome para todas as criaturas. E esse nome que é dado também fala sobre governo, liderança, sobre domínio, num determinado autoridade sobre as coisas. Então, o nome fala sobre autoridade. Se você tem um nome que descaracteriza aquilo que Deus te fez para ser, eu quero dizer para você precisa mudar de nome. Eu não estou brincando aqui, estou falando literalmente. Ah, pastor, mas a minha vida está em Cristo, as coisas velhas já passaram, as que todos fez outros. Pois é, mas o teu nome continua o mesmo. E se o teu nome não diz nada a respeito de quem você é, cada vez que alguém chama o teu nome, é um decreto nessa terra daquilo que ele está representando. É uma aceitação da sua vida de algo que talvez não tenha nada a ver com a nova natureza que Cristo te deu. Pastor, mas isso aí é meio estranho, isso aí. Como que a gente vai mudar de nome? Isso é natural e é normal em vários países. Na Coreia, vou citar alguns aqui, alguns não, 2, basta. Israel, até hoje se muda de nome. E tem outros países que mudam também, mas só para você lembrar que aqui no nosso país mesmo, não que seja um reflexo aqui, de uma ideia para você se espelhar, né? Mas duas pessoas que eu posso citar, famosos mudam o nome constantemente, mas por uma questão artística. Nós temos 2 conhecidos, que foi o ex-presidente da República, que colocou o seu nome como Lula e registrou,
E tem também uma gaúcha aqui de Santa Rosa, que é conhecida no Brasil todo, Xuxa, que não é Xuxa o nome dela, mas registrou no nome dela. Se eles mudaram o nome sem um sentido qualquer, mas simplesmente por uma questão de fama, por uma questão artística, será que a mudança de nome que a Bíblia nos instrui não tem um sentido prioritário para que o nosso destino seja mudado? Nós precisamos entender isso, porque às vezes o nosso nome está travando o nosso potencial. Porque talvez você não entenda, mas a nossa fala, ela não foi criada para comunicação. Isso eu já ensinei aqui. A nossa fala, ela foi, a palavra, ela é criativa antes de ser comunicativa. Quando a primeira vez que a palavra é dita na palavra de Deus é Deus falando, disse Deus, haja luz e ouve-nos. Ou seja, a palavra de Deus transformou uma situação. Então, se a palavra de Deus transforma a situação, e Ele diz, nos ensinando, em Tiago, capítulo 3, que a nossa língua tem poder das coisas, cada vez que nós falamos algo aqui, nós estamos lançando decretos sobre a terra. E se o teu nome é um nome que lança um decreto negativo a respeito de quem você está sempre sendo chamado aquilo. Vamos dar um exemplo de Jacó, que foi outro, que foi mudado o nome por Deus, de Jacó para Israel. Jacó quer dizer usurpador, aquele que rouba, ou aquele que quer roubar, aquele que quer tirar o que não é seu por direito. Isso é Jacó. E Deus mudou o nome dele para Israel, príncipe de Deus, aquele que prevalece, aquele que luta com Deus e prevalece. Olha que mudança fantástica. Então nós precisamos entender que se o nome foi mudado também lá, agora imagina só um filho chamando Jacó, né? Usurpador, vem cá meu filho. Vem cá, ladrãozinho. Vem cá, aquele que quer roubar. É isso que ele está dizendo o tempo inteiro. É uma palavra que é falada o tempo inteiro. Nesse sentido, está lançando decretos sobre a sua vida, que você não está prosperando. Então você precisa saber o que significa o teu nome e permitir que Deus mude o seu nome para os novos propósitos que Ele tem para você. Então é necessário, inclusive, mudar o nome. O nome dele vai ser engrandecido. Abençoar-te. E nesse engrandecer o nome tem mais um sentido que eu quero explicar para vocês aqui. Um povo nômade, como era naquela época, e Deus chama Abraão para ir para uma terra que ele desconhecia, não sabia onde é que era. Chama para dar uma herança, mas não foi dito como, em que quantidade, nem como seria. Mais tarde ele começa a dizer que os filhos seriam como as areias do mar, a descendência e tudo mais. Mas quando ele diz sai da tua terra, ele dá simplesmente uma ordem. E as pessoas talvez não consigam compreender isso. Por isso ele é chamado de pai da fé, porque ele anda naquilo que não se vê, simplesmente querendo uma palavra que direciona e ele vai. Agora, quando Deus faz isso e Deus não fica devendo nada para ninguém, quando Ele fala, eu te abençoarei, o sentido do hebraico da palavra abençoar tem 3 aspectos aqui. Eu vou fazer o teu nome grande, mas eu vou te abençoar, em 3 sentidos. A bênção que Deus deu para Abraão foi, eu vou te abençoar com procriação, ou seja, você será muito frutífero, você terá muitos filhos na terra. Naquele período, ter filhos, até Salmo 128, se não me engano, diz que aquele que tem muito, feliz o homem que enche deles a sua aljava, dizendo que os filhos são como flecha na mão do valente, não será envergonhado quando enfrentar os inimigos na sua porta. Então, ter muitos filhos era sinal de prosperidade, ter muitos filhos era sinal de herança, de bênção do Senhor. Então, a promessa que Deus diz, e se você está viajando o tempo todo, o que está querendo dizer? Que você não vai ter tempo para procriar da forma que era naquele período. Mas Deus disse assim, mas eu vou fazer você frutífero. Lembrando que ele era, Sara era estéril e ele já era avançado em idade. Mas Deus disse assim, eu vou te abençoar com filhos, com muitos filhos. Segunda bênção que Deus proclama aqui, eu vou te dar muito dinheiro. Exatamente isso que está escrito no hebraico. Você vai ser muito rico. Eu estou te tirando da tua terra e vou te fazer uma pessoa muito rica, muito próspera. E o terceiro, eu vou te dar fama. Talvez a palavra fama hoje em dia seja um pouco desconcertada pela sociedade em que nós vivemos. Mas o que Deus está dizendo assim, eu vou fazer um nome famoso na terra. Porque naquele período quem não tinha fama não tinha negociação. Quem não era famoso nos territórios onde passava não tinha confiança, a boa fama para fazer negócio. Deus disse assim, eu vou colocar, seria como se fosse hoje, numa palavra que tem sido muito usada, um network. Eu vou dar para você um network poderoso, ou seja, contatos específicos, que quando falarem o teu nome, todo mundo vai querer negociar com você aonde você pisar. Isso, você vai ser famoso por isso. Essas são as bênçãos do Senhor, dadas a Abraão, estendidos para nós, igreja, porque ele fala das 2 alianças.
na antiga aliança com Israel e na igreja, como corpo de Cristo, que tem as mesmas bênçãos de Abraão descritas lá em Gálatas. Então, queridos, nós precisamos entender o que Deus está falando aqui. Ele quer mudar o seu nome, Ele quer te dar um novo destino e Ele vai fazer você ser uma bênção. Quarto aspecto que eu quero mencionar para você aqui é justamente serás uma bênção. O sentido de será uma bênção aqui será uma abençoadora. Tu será uma abençoadora onde você passar. E o sentido de ser uma abençoadora aqui é ser generoso, generosidade. Então olha o que Deus faz. Ele quer, para você mudar o destino, você tem que ser uma pessoa de oração, você tem que ser uma pessoa que mude o território, você precisa mudar o seu nome, no aspecto no qual já explicamos, e você precisa ser generoso naquilo que você faz. Só que ninguém consegue ser generoso sem ter algo. A generosidade é compartilhar daquilo que temos e não daquilo que não temos. E isso é um bloqueio que está muito forte ainda na cabeça da igreja, porque cada vez que se fala em prosperidade, o pessoal confunde com dinheiro, não que não age também, mas não consegue entender que Deus, a vida abundante que Deus tem, é fazer com que você prospere em todos os aspectos e que tu venha a ser uma bênção na vida das pessoas. Você tem que ser conhecido como um homem e uma mulher que muda destino na geografia onde você passa. Quando olharem para você e dizem assim, aquela pessoa mudou a minha vida. Eu quero dizer para você, isso não é glória, essa falsa humildade, dizer, não, tudo glória para o Senhor Jesus. Não, o Senhor Jesus não vai vir de novo, porque Ele já veio uma vez. Agora quem é o enviado dele aqui nesse lugar é você. E cada vez que você faz as coisas no nome dele, o poder do nome, você está glorificando o Pai. Jesus fala isso, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Se você não tem boas obras, se você não expressa generosidade, se você não é um abençoador, se você retém tudo que você tem e você não consegue entender que Deus te chamou nessa terra para transbordar, para você crescer, para você abençoar, para você mudar o destino das pessoas, você não entendeu o seu propósito. Mas Deus, nessa noite, quer nos levar para isso. Ele quer nos fazer prosperar, não apenas na direção daquilo que nós vamos alcançar, mas no lugar onde nós vamos tocar, aonde nós vamos passar, aonde você colocar a planta do seu pé. Não é um sentido de ser território apenas para você possuir, mas no sentido que ali você vai exercer o domínio, ali você vai exercer o governo. E que governo é esse? Um governo de justiça, aonde a tua generosidade, aonde o teu entendimento de fazer as pessoas serem transformadas vai transbordar nessa terra. Queridos, nós temos que entender aquilo que Deus tem para nós, e Deus tem nos chamado para isso. Eu quero encerrar por aqui, mas antes de